Gente, o agora foi o que a gente pode dizer um acontecimento de época, uma explosão de época. Um artigo feito pelo jornal Estado de Minas, ele colocou o agora como um movimento literário. Mas, na verdade, eu entendo como uma explosão de época. Foi a época que as vanguardas estavam efervescentes. E as vanguardas levaram também um interesse maior pela literatura, principalmente nas cidades do interior. Nós tivemos aqui Oliveira, Tapicerica. Me lembro que os meus primeiros contatos com o Lázaro Barreto foram quando eu ia na semana. Ele tinha uma coluna na semana, e por acaso eu tinha também. Eu não morava aqui na época e comecei a escrever na semana. Morava em Belo Horizonte e mandava meus artigos. Então eu tinha uma coluna chamada até Conversa de Esquina. E na Conversa de Esquina eu dava notícias literárias, etc. Políticas também, né? Então agora, como eu tive os primeiros contatos com o Lázaro, depois com o Fabrício Augusto, que na época dirigia o movimento estudantil aqui, secundarista. Eu tinha um jornal chamado, se não me engano, Disparada, que era do movimento estudantil. E nós nos unimos e, para dizer a verdade, eu não lembro exatamente a data em que o menino surgiu, isso é, o jornal agora, né? Em que o menino nasceu. Mas, na verdade, foi de nossa ligação. Eu já era da academia, o Sebastião se entusiasmou também em entrar no grupo, Sebastião Milagre, que já era conhecido como poeta, vários obras publicadas. Então, ele se integrou ao grupo. E aí agora surgiu com um jornal, que teve até o nome, foi nos dado pelo Heraldo. O Heraldo Alvim que inventou o nome agora. E o jornal começou a circular em 1967. Agora, um ponto realmente interessante notar, que o Agora foi publicado na época da ditadura, né? Inclusive na época do AI-5, né? 67, não é? Então foi uma época realmente de endurecimento do regime. Esse suplemento, o primeiro número, foi lançado na primeira semana de arte de Divinópolis. O meu livro, A Palavra Inicial, que eu trouxe para mostrar, foi do Movimento Agora. O Lázaro publicou também alguns, o Fernando, com esse selo editorial, Agora, Movimento Agora. No lançamento do meu livro, naquela época nós tínhamos uma imprensa literária. Então, nós recebemos o Jornal do Escritor de São Paulo, o Jornal de Letras do Rio de Janeiro. Então vieram repórteres e fizeram entrevista. Muitos intelectuais, por exemplo, Joaquim Branco, que era de Cataguases, nós tinha o jornal LSD. O Lázaro buscou também envolver poetas, artistas plásticos e fazer conexões com outros núcleos, com outras cidades que estavam em efervescência também. Todos esses movimentos foram de resistência cultural à ditadura militar. Foi feita uma exposição de artes plásticas com peças da Cantimeira, do GTO também, da Cantimeira estava sendo lançada. E nós descobrimos, eu e Heraldo, a gente saía e a gente tinha o espírito também de envolver, de descobrir, de abrir espaço. Aquilo era uma alegria. Bom, o Evertos fez uma exposição e os quadros na parede, não? E ele fez uma performance, ele se cobriu de areia até aqui, como se fosse, era censura, não? A Adélia, ela escrevia na semana, né, com o pseudônimo de franciscana. E o Lázaro convidou a Adélia para escrever. Ela publicou nos 2 números apenas poemas dela. Então nós temos. E até curiosamente, não é como a Adélia Prada, a Adélia de Freitas. Que é o nome do
vamos dizer, da família da mãe dela, né? Da mãe dela. Não, do José de Freitas. Zé de Freitas, Zé de Freitas mesmo, que o marido dela, Zezé. Ainda não era da Lélia Prado. Mas o estímulo para publicar no Agora foi do Lázaro. O menino jaz entre França e França. O rosto abre o mundo, onde grito dorme. O braço, como cruz, recebe o inseto do ar. A perna marca descanso, talvez. O cansaço, o corpo, fica entre o norte e o sul. Um eterno inútil. Gente, esse Dazibal, o primeiro Dazibal, né, de julho de 1980. Então a gente morava fora, eu morava em São Paulo, Camilo morava em Ouro Preto, e o Marcos Vinícius morava em BH e o Nilson em Uberlândia. Então a gente se encontrava nas férias em Divinópolis. E relembrando esse Diadorim que foi feito em 1971, nós resolvemos fazer um mural de poesia. Um mural que colocasse, né, que abrisse as portas para as outras pessoas. Né? Então foi em 1980, nós fizemos o lançamento num restaurante chamado Estalagem, ali na 1º de junho, em Goiás, com a apresentação do Oswaldo, do meu irmão Marcos. Esse primeiro número só tinha nós 4. No segundo, que foi um ano depois, já tinham mais pessoas, cada vez agregando mais pessoas, porque Dazibal é uma palavra que vem do chinês, né? Eram aqueles murais que eram, na época da Revolução Cultural, você podia fixar desde de anúncio até poesia. Então a gente aproveitou o nome para colocar. Então ficou aberto, né? E com o tempo outras pessoas foram sendo agregadas. Oswaldo André, Juvenal Bernardes, Adriano Rabelo, Adriana Versiani, o pessoal de BH, Dolabella, Marcelo Dolabella, o Carlos Augusto Novaes, muitas pessoas interessantes. Eu, na verdade, eu não fazia parte do corpo editorial, né, que eram os 4, né, o Lopes, Cuca, Camilo e Adriano. E eu ficava por ali. Eu lembro que a gente encontrava em bares para decidir algumas coisas, mas a minha participação se limitou a isso. E algumas apresentações de lançamento da cartela, que geralmente aconteciam em bares também, eu me lembro que algumas vezes, eu sempre estava presente e recitava os poemas, mas eu não fui um editor. Tá? A Adriana falava que eu era o 5º Beatle. E começamos a colocar também desenhos, né? O Lápis apareceu, o Heraldo. Então foi um movimento de agregar, chamar as pessoas e pedir para eles também fazer os seus coletivos, né? Era uma loucura. A gente ia nas lojas, o povo até corria com a gente. Tá? Achava que era uma loucura. Não, isso aí não estou acreditando que você está pedindo dinheiro para fazer um negócio desse. Mas a gente achava, né? No primeiro, o que nós arrumamos? Cine Foto Estúdio 1, Curso Alve, Mobiliadora Central, BMG, Caderneta de Poupança, Bebidas Fagundes. Quer dizer, a gente conseguiu o milagre. Mas não tinha lei na época, né, de incentivo, então a gente tinha que se virar. Vendia assinatura. Essa aqui a gente começou a fazer, além de arrumar propaganda e tal, tinha assinatura das pessoas. Bem interessante. Né? A Serfor também, os serviços gráficos. Então foi essa a maneira que a gente teve para poder viabilizar o projeto nosso. A prefeitura quase nunca apareceu. Mas o Dazibal acabou que ele foi para Belo Horizonte e criou asas. Né? O Camilo, principalmente através do Camilo,
que se juntou né, aos poetas lá de BH. Eu acho que o Camilo, para mim, ele é a cara, né, do Dazibal. Ele é o sujeito que vai realmente empreender o Dazibal, vai levar para Belo Horizonte, depois vai virar outras publicações dele lá em Belo Horizonte, uma série de livros, mas ele sempre à frente, ele sempre tomando frente nisso. O Lopes, o Cuca também, e a Adriana, enfim, mas o Camilo era o cara, né? O Camilo era que é o pulmão da coisa mesmo, sabe? Foi em 2003 teve o retorno, né? E foi no Café com Creme, né? Que a gente fez. Pois é, aí em 2015, né? Com a aparição da Flides, né? A gente foi convidado para fazer uma apresentação no Teatro Gravatar. Então a gente reuniu depois de 10 anos. A gente se reuniu e fizemos foi o último Dazibal. Depois disso, no ano seguinte, o Camilo faleceu. Então foi E inclusive o Marcos Vinícius estava também. Né? Em pessoa, mas não em poesia. Né? E foi um momento realmente muito singular para a gente. Foi importante a gente fazer essa despedida. Tem dias que eu quero ser o Leminski, pintar uns quadros, virar Kandinsky, nascer no sul, fazer uns rocks que nem Raul, ter novos vícios, fazer sonetos, casar 10 vezes com um Vinícius. Mas nada disso se concretiza. A musa vaza e me deserda, e o bicho pega. E eu fico nisso, o mesmo cara que sem serviço só fala merda com rima brega. Farol de guia para Ivan. O artista não conhece a obscuridade da morte. Acima de qualquer idade, sua sina ultrapassa os dias. Fabrica um corte na transversal do tempo que jamais cicatriza. A ferida que lhe abre a alma para nós é fonte de vida. Bálsamo que estanca o sangue e transmuta dor em alegria. O artista não se mata, nem sua voz silencia. Para sempre condenado a servir de farol de guia. De tudo ao meu tesão seria atento. Antes de contar os eles, sinto tanto que mesmo sem o hotel em qualquer canto, ele aflora em seu afeitamento. Quero enfiá-lo em cada bom momento. Em seu louvor, e de gemer meu canto e rir meu riso, de amar meu pranto de dor, se masoquista for seu sentimento. E assim quando me procure, quem sabe o sono que vem da cama, quem sabe o orgasmo que ainda mantive, eu possa me dizer do tesão que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto duro. Mais ou menos por volta de 2007, um pouco antes, em 2006, 2005, eu me aproximei mais do Mingau, conheci, a gente começou a bater papo dentro do ônibus, de ônibus lotado, e me aproximei de outras pessoas aqui da cidade que são envolvidas com literatura e com artes também no geral. Uma delas foi o Lazinho, o Lázaro Bueno. Na época ele tinha um jornal que eu acho que se chamava Águas Claras, e esse jornal era impresso lá na gráfica do Jornal Agora. O formato do jornal era um pouco menor. O jornal sobrava uma ponta, mais ou menos isso aqui, ó, sobrava em cima. O jornal Águas Claras aqui para baixo e sobrava essa ponta. Aí a gente conseguiu fazer um fanzine, imprimir junto com a impressão dele, aproveitando o flash da impressão. Fizemos um primeiro fanzine nesse formato, assim, comprido, que chamava Cadernos de Gaia. Nele, que eu lembro assim, que participaram o Dieter, o Lopes, o Mingau, o Lazinho. Foi um fanzine de poesia autoral. Aí a gente gostou muito e rendeu muito, porque eram muitos jornais, eu digo assim, uns 5 mil, 10 mil folhetos, que era muita coisa. Aí passou assim,
Primeira onda, a gente gostou muito, encontramos de novo eu, o Lopes, o Dieter e o Mingau. Eu não sei se a Carol já estava. E resolvemos continuar e fizemos o Barcaça. O nome, quem sugeriu foi o Lopes. Aí o Barcaça a gente manteve nesse formato, que é próximo do Cadernos de Gaia. Aí a gente distribui isso aqui gratuito pela cidade, em eventos de literatura ou aleatório mesmo, com quem a gente ia encontrando, trocava com outras pessoas que gostavam de fanzine também. Aqui começou o Barcaça. Essa primeira edição aqui, ela é só paródia. E aí a gente deu muito certo, deu match, a gente continuou fazendo os Barcaças. O primeiro foi em 2007. Os primeiros a gente conseguiu o patrocínio da Boutique do Livro. História em quadrinho, aqui somos nós aqui, eu, o Mingau e o Lopes. O Lopes seria o nosso chefe e colocava a gente para dar uma agitada. E o 3 também foi patrocinado, aí já é poesia diversa, já entrou poetas de outras cidades, a gente já foi agregando mais pessoas. Aí depois desses 3 Barcaças que foram patrocinados pelo Boutique do Livro, a gente, para financiar a produção dos outros, a gente começou a fazer eventos de literatura, arrecadar dinheiro vaquinha, fazer festa também. E aí a gente fica difícil manter o Barcaça, a gente resolve vamos fazer então uma festa, sabe, para bancar o próximo número, que nós não temos mais grana, né? Então a gente resolve fazer uma festa mais de desbunde, uma festa onde a gente vai se apresentar como poeta. Então o Barcaça começa a partir daí, eu acho que é na mesma época, ser o fanzine, mas também um movimento, porque a festa acaba envolvendo outras pessoas e aí o Barcaça passa a ter, além do papel, a questão da performance, né? Da performance mesmo. A gente vai acabar performando Brasil afora, cara. Tipo, mais até fora do que na própria cidade. Mas vamos sempre eu, Jolly, representando Barcaça, eu, Jolly e Carol Penino. Então a gente vai pra BH, a gente vai pra Sampa. Aí tem um detalhe também, desde o primeiro Barcaça, por iniciativa do Lopes, a gente reproduziu esse folheto aqui em banner de lona. Aí, só com os banners a gente começou a rodar muito. A gente foi em Ouro Preto, nos eventos de literatura, em São João del Rei, Oliveira, Itapecerica. Aí por volta aí de 2008, 2010, nós aprovamos um edital na Funarte, Fundação Nacional das Artes, que era oficina de vídeo poesia com professores em escola pública. Aí esse edital, a gente foi com esses banners, com os Barcaças, levava tudo. Levava megafone, levava zine de amigo, levava amigo também, embolando. Esse projeto também depois a gente repetiu em Pelotas, no Rio Grande do Sul, e na cidade lá do lado, no Capão do Leão. E continuamos fazendo os Barcaças e foi até o 12, que é o 10, que foi o último em 2012, que é o Barcaça Eventos. Vou falar aqui também, teve um Barcaça só de mulher, só de poetisa, o Barcaça acho que é o 5, com elas. E o 12, o Evecos, foi um pintor aqui da cidade, que a gente fez um Barcaça dele, sobre ele, né? Com as pinturas dele, uns poemas para ele, que ele também era envolvido com o movimento artístico e cultural da época dele, dos anos 60, anos 70. Acho que foi terminando devagar a conta-gotas aos poucos, né? Você teve, por causa da Casa Barcaça, você tinha algumas pessoas que eram muito importantes para a fruição de um evento semanal, que montaram uma banda e foram rodar a América Latina. As coisas, algumas questões também, tem questões políticas envolvidas, se a gente deve virar ou não utilidade pública municipal, que era uma possibilidade real na época, mas aí também era se vender pra caramba pros interesses de quem estava oferecendo isso. E aí eu acho que foi aos poucos também, trabalho, enfim, aos poucos, eu não sei nem precisar. Mas foi uma coisa meio a conta boa, sem a gente ver e sem a gente reparar, de repente já não tinha mais o Barcaça, né? Aí teve porrada não, mas assim, eu acho isso, você acha aquilo, já teve desencontro, teve muita coisa. E tem muito amor, teve muita coisa e tipo, quando viu... Foi uma fase muito boa, assim, de muito movimento pra gente. Me dá muita saudade. E ainda pelo Barcaça,
a gente lançou livros, né, como editora, tirando o ISSBN, o meu livro, Foi um Golpe de Puta, esse Bang Bang também, que é artesanal, semi-artesanal, que era impresso, mas montado artesanal, pela editora Guacasta. Cara, o Asteria nasceu de uma experiência que foi muito legal, que era com a oficina de rima. A gente foi entrosando com a turma, uma experiência legal, porque é um pessoal que faz poesia na hora, né? Não tem essa. Os caras falam assim, ó, a gente fez muito... Era curso mesmo, né? É por isso que chamava oficina, né? Fazia oficinas de rima mesmo. E a gente ficava assim, embasbacado de ver uma moçada da periferia, muito forte, poemas com conteúdo social muito, muito forte mesmo. E aí a gente foi ficando junto com a turma e tal. E aí a gente propôs criar um fanzine, né? Eles não conheciam a linguagem do fanzine. Aí nós fizemos o primeiro fanzine com o nome do Asteria, que é este cá, com a capa revolucionária, né? Que a moçada era forte. E os textos deles, e nossos, de alguns companheiros que foram, mas a maioria dos textos era do grupo lá do Oficina de Rima. Só que acontece que na experiência a gente foi percebendo que não estava batendo uma coisa direito, não, porque não sei se era ciúme, se era, né? Ou se era conflito mesmo de geração, né? A gente acabou que eu e o Raul, nós olhamos e disse, cara, eu acho que nós vamos ter que pensar em outro grupo, né? E daí a gente puxou uma discussão com poetas aqui da cidade que toparam fazer o grupo. E daí separamos, né, do oficina. Apesar que a gente ainda fez alguns trabalhos em comum, alguns saraus que a gente participou na biblioteca pública, mas saiu aí, né? O nascimento volta de setembro, outubro de 2019, antes da malfadada pandemia, né? O nascimento foi esse. E a primeira grande ação do Asteria, que foi legal, foi no mercado municipal. Era um dia que estava tocando samba, um sambão gostoso, o pessoal estava numa alegria, cara. A gente foi caracterizado, né? Com lágrimas, com a pintura. Então foi uma coisa muito, muito, muito bonita. E foi o nascimento mesmo do grupo, né? Desse maneira de fazer poesia de rua mesmo. Coletivo, né? Ele completou 4 anos, né? Já está passando de 4. Assim, em 2019, a gente começou a acompanhar as duas poesias da biblioteca com a apresentação do Asteria e do Oficina de Rima. A gente ainda estava convivendo e sempre trocando, né, figurinhas, né? Depois, em 2021, teve algumas experiências que foram, para mim, fenomenais, né? Uma foi a virada cultural, né, que eu acho que foi vamos dizer assim, a virada mesmo, né? Foi uma atividade programada aqui pelo Boutique, né, o Daniel, em que era o último dia, né, da virada, por volta de meia-noite, a gente chamando o pessoal, estava acabando de assistir um filme, e a gente tinha preparado, como a gente apresentou, um poema em homenagem ao assassinato, em homenagem a Marielle, né? Discutindo um pouco essa questão do assassinato dela, a sacanagem que é, né, da elite brasileira, né? E aí fizemos a apresentação e o espanto da gente foi que era depois de meia-noite, tinha mais de... Estava cheio, tinha muita gente, era mais de centenas de pessoas, né? E
o pessoal todo acabavam de falar, o Lucas Galvão, Mingau, essa turma toda estava presente, né? E acabava de um falar, levantava alguém, né, do público, ia lá, declamava poesia. Na hora que você falava assim, bom, vai terminar, vinha outro, né? E aí foi uma sucessão de declamações, foi muito bonito. Foi uma coisa que marcou o início do Achiperia. E outras atividades, a gente foi muito em bares, fomos na feira, a gente ia em escolas, que é uma prática do Achiperia, né? Sempre estar presente em escolas, porque a gente acredita que essa moçada que está vindo aí, tem muita gente que escreve bem, não tem espaço e local para colocar, né, a sua poesia. Então, quando a gente vai em escolas, a gente vai... É impressionante, Divinópolis tem uma coisa que é marcante, né, na cultura geopolitana. Tem muita gente que escreve. Eu lembro que uma vez eu vi uma pesquisa do Oswaldo André dizendo que eram mais de 300 escritores aqui em Divinópolis. Mas eu acho que é muito mais, porque toda vez que a gente sai para a rua para fazer a poesia de rua, sempre aparece alguém com produção, querendo mostrar, querendo declamar. Essa é outra coisa também importante que eu vejo que o Achiperia conseguiu ao longo desses 4 anos, né? Abrir esse campo de contato com as pessoas poderem declamar, poder falar e tal. E aí veio a pandemia, né? Saí de uma cidade pequena, onde eu conhecia todo mundo, morava em casa e tal, e vim morar em apartamento. Uma cidade desse tamanho, minha cidade tem 15 mil habitantes. E eu perdi o contato com a literatura, que era o meu chão, né, meu norte na minha cidade. Uma amiga que eu encontrei e ela me falou sobre o Cláudio Guadalupe. E foi até o Cláudio Guadalupe, falou sobre mim com ele. E aí a gente trocou o telefone. O Cláudio já me incluiu, já pediu para ver meu material. Fui enviando para ele já foi enviando para o grupo, já me incluiu no Achiperia e salvou a minha vida, né? Porque durante a pandemia ficar enclausurada, ficar longe da literatura, de quem comunga da mesma paixão que eu, aquilo ali estava me enlouquecendo, estava adoecendo grandão. A pandemia, mesmo tendo sido a pior coisa do mundo, a pior coisa que podia ter acontecido, ainda assim trouxe uma luzinha para mim. Para mim, ela fez com que eu realmente tivesse coragem de me assumir escritora, de me assumir poeta. Aí deu uma estreada na atividade do coletivo, né? As reuniões eram virtuais, né? Que a gente não cola, né? Como é que você faz uma reunião de poesia virtual, né? Mas nós fizemos algumas atividades interessantes. Uma delas, que está envolvida também aqui, é a boutique. A boutique do livro é foda, né? Esse povo daqui é fodido, né? Eles chamaram uma conversa e a gente planejou uma conversa integrada com a UENG, lá de Cláudio, a Regina Moraes, e foi aqui, né? Foi no próprio boutique, o encontro, com a participação da Rosiana Murray, que é uma poeta fluminense, né? Carioca. E aí nós fizemos, né? Foi virtual, mas com a participação do pessoal aqui. O grupo veio para cá, Mingau, Ana, eu, tinha várias pessoas, o Zé, né? A Regina. Teve um outro encontro que também foi declamações, de poemas, que foi aqui também, que foi o nosso ponto, né? O point do povo, né? E aí ficamos resistindo, né? 22 e 23 tem um momento também que foi um momento, vamos dizer assim, importante para o coletivo, que foi a Primavera Poética de Divinópolis. A Primavera foi um esquema que a gente criou de envolver vários coletivos da cidade
durante 10 dias, no mês de outubro, ou durante esses 10 dias, a gente faz atividades em bares, na praça, na rua, levando a poesia, discutindo. A primavera a gente reputa como um momento de auge, né, da atuação da Arte Feria, né? Em 23 a gente fez a segunda primavera e ela foi legal porque nós fizemos uma experiência de feira literária. Bom, para mim cara, é um negócio que mexe grandão comigo. Porque eu baixo a autoestima total, né? O Arte Feria que resgatou um pouco de mim, assim, de começar. Eu falo que o Cláudio acredita mais em mim do que eu mesmo. Ele fala que eu posso, que eu sou potente, que a minha poesia é necessária. E quando ele me coloca na rua para recitar para pessoas que passam, algumas nem olham pra gente, outras param e olham. Quando a pessoa para e olha, se uma pessoa parar e sentir acolhida pelo que eu faço, pelo que eu escrevo, eu já ganhei existência. Sinto, né, para mim, nessa proporção, né, eu ofereço o que eu tenho de melhor e de pior também, porque a minha poesia ela não faz só carinho, ela quase não faz carinho, minha poesia é bem agressiva, né, ela é para incomodar mesmo, ela é faca na bota mesmo, assim, é navalha mesmo na carne. E quando ela cria incômodos, eu gosto muito quando cria incômodo, quando a pessoa fica incomodada com o que eu escrevi, porque eu acho que mudança só acontece depois que você se sente incomodado, arranhado com alguma coisa. Aí você vai ver o porquê, né? E quando eu vejo isso nas ruas, alguém ficar incomodado, olhando meio enviesado, opa, parece que eu estou no caminho certo. E manter uma tradição que Divinópolis tem, né? Esse documentário do companheiro, né, vai mostrar um pouco isso. Esses coletivos ao longo dos anos, né, desde os anos 60, né, 66, já tinha rolando coletivos de poetas, de literatos aqui de Divinópolis, da qual saíram vários escritores que estão aí hoje, tanto aqui na Constituição a nível nacional. Né. A convivência de coletivo nesse país nosso é muito difícil. Eu estou dizendo isso porque, assim, tem momentos que o pessoal reage, sai, alegre e tal, mas, assim, com muita dificuldade de articular de forma coletiva mesmo, né? de querer contribuir mesmo, de sentar, de pegar as coisas pela mão mesmo, né? E fazer e tal, com o coração, né? A gente percebe que é um país que tem uma cultura muito individualista, né? Muito pequeno burguês mesmo, né? E é uma cultura que não favorece os coletivos, né? A gente tem essa experiência de coletivos, a gente sabe que nasce, floresce, passa um tempo, as pessoas vão se afastando, porque cada um vai buscar levar a sua vida cultural de forma individual, né? E isso é ruim, né? Do ponto de vista da troca, do ponto de vista de crescimento das pessoas e da própria cidade, né? Insurgente. Hoje de manhã eu morri a primeira morte do dia. Morri porque preferi não levantar e ver o sol que rompia. Mas como já é de costume, não demorou e me autopariu. Porque a vida pede continuidade e urge que eu esteja aqui. Eu poderia morrer agora, mas prefiro a insurgência dos loucos. Enquanto me apontam caminhos, abstraio, faço ouvidos moucos. Talvez uma outra morte me aguarde durante ou ao final deste dia. Mas eu nasci gestando a morte. E enchê-la de vida é a minha ironia.
14 de abril de 2020. Querido diário, hoje o mundo segue rumo ao caos. Lá fora, algumas pessoas ainda tentam negar a nossa nova realidade. Ainda tem gente acreditando que por aqui são somente 23 mil contaminados. Estudos científicos dizem que o número de contaminados no Brasil é 15 vezes maior que o número divulgado pelo Ministério da Saúde. O coletivo Vira Verbo nasceu de verdade de um sonho. O sonho da Aline Tavares, que é a fundadora do coletivo. Em 2019, eu comecei a participar de um coletivo terapêutico de mulheres chamado TEAR. Desde o momento que eu entrei para o TEAR, eu percebi a potência que é estar no coletivo de mulheres. Então brotou em mim um desejo, mais que um desejo, uma necessidade de estar num coletivo de mulheres na escrita. Então eu entrei em contato com mais 4 mulheres, que eram escritoras, cuja escrita eu já admirava pelas redes sociais, e todas abraçaram com prontidão a ideia de criar esse coletivo. O nome do coletivo veio a partir de um sonho que eu tive. No sonho de Aline, aparecia exatamente esse pequeno versinho. Verso, veste vida, vira verbo. A gente entendeu como um recado. O nosso grupo, ele surgiu para que nós pudéssemos trocar amores, dores, frustrações, poesias, ideias e, por que não, receitas também. Somos mulheres que acreditamos, sim, no empoderamento feminino, mas acreditamos muito na poesia que vem também desse pulsar feminino. Em julho de 2020, a gente lançou o nosso primeiro livro, que é o Entre Dores, Amores e Coronas. Éramos 5 e seguimos participando de festas literárias, roda de autores. Que eu disse para você, Entre Dores, Amores e Coronas, que surgiu justamente na pandemia, um grupo se formou ali no WhatsApp, começamos a trocar texto, e quando a gente viu, o livro estava pronto. E até que, em 2021, com mais uma integrante, a gente lançou o Plantando Borboletas. Já era mais encorpado, coletivo. Por causa desse livro e também do nosso segundo, que é Plantando Borboletas, nós participamos de várias festas literárias. E eu acho que coletivo é isso, sabe? Um coletivo de mulheres, um coletivo de mulheres escritoras. Abre portas e janelas para que autoras independentes, autoras que estão escrevendo ali no seu cantinho, na sua casa, guardando na gaveta, tenham voz, né? E assim, uma vez que a gente leva a nossa voz, o nosso canto, a nossa poesia, através de saraus, das festas literárias que nós participamos por causa dos livros, tal qual o Fli Araxá, o Felita, a Roda de Autores, a FLIT, a Festa Literária de Tiradentes, e muitos outros eventos que nós já participamos. Quando mulheres ousam soltar a sua voz, somos, sim, fonte de inspiração para que outras mulheres assim o façam também. E assim segue o coletivo Vira Verbo, levando a poesia, a reflexão e a beleza em forma de literatura. Matrioscas, Junha Paixão. Dentro de mim, no mosaico, muitas se aglomeram, esperando o momento de se apresentarem. Versões se aprimoram, outras saem de cena, outras ainda nascem do fundo escuro de um pântano nublado. Lótus florescem e buscam o sol que me guia. Matrioscas se abrem, mostrando às muitas mulheres
que juntas constroem quem sou.